podcast começa em instantes. Você pode ajudar este conteúdo cristão a chegar a mais pessoas. Basta compartilhar o link com seus contatos das suas redes sociais. Deus te abençoe e um excelente programa. Olá, sejam todos muito bem-vindos nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite. Não importa o horário que você vai assistir, mas este é mais um podcast Papo de Homem. E o papo aqui é reto, aqui o papo é direto com você e com certeza nós seremos edificados nesse tempo que vamos estar juntos aqui nesse mesmo propósito. É com muita alegria que nós apresentamos mais um podcast, aqui o podcast Papo de Homem, que faz parte do Ministério Seja Homem, também alicerçado no Ministério de Famílias da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E hoje eu tenho a honra, o grande prazer de ter aqui conosco o dentista, mas hoje missionário de Deus, Marcos Reis. Não é isso, Marcos? Pode Obrigado, falar com o nosso público. Obrigado, irmão. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Eu admiro muito o trabalho que vocês fazem, não somente na igreja, mas também no podcast, que consegue alcançar pessoas que não podem vir à igreja. É isso mesmo, entendeu? Você que de repente está aí no seu trabalho, na sua casa, está de férias, esteja no carro escutando esse podcast, olha, desde já tenha certeza que Deus vai falar com você através deste homem de Deus, através desse papo que nós vamos ter aqui. E olha, tenha certeza que você vai sair diferente de como começou a escutar esse podcast. Mas olha, desde já eu peço para você compartilhar, tá bom? Então você que está escutando no YouTube, compartilha com seus amigos, parentes, para que também essas pessoas possam ser edificadas. No Instagram também estamos lá e no Facebook, em todas as redes sociais da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. Então, nós também queremos mandar um grande abraço a todos os nossos apoiadores, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos falar um por um, dar o Instagram de cada um, mas vocês são bênção nas nossas vidas, tá bom? Então, meus queridos, vamos ao que interessa. Hoje o tema é um tema muito especial, uma vida com propósito. Vamos lá. Eu sou crente, eu sou de Deus, eu sou cristão, mas qual o propósito que você tem exercido para o reino de Deus? Qual é o propósito que o Senhor tem colocado e isso tem fervido no seu coração? Que propósito o Senhor tem colocado para que você venha de fato exercer e servir no reino de Deus? É isso que nós vamos debater nesse podcast. Então, Marcos, para a gente mais uma vez é um grande prazer e estar trazendo você aqui conosco. Sabemos que você é um homem de Deus, um homem que viaja pelo mundo e pelo Brasil, e hoje está aqui conosco. Tem passado um tempo já, daqui a pouquinho, hoje quarta-feira hoje, o senhor vai estar viajando, daqui a pouquinho já para a cidade, para Taiwan. Já caminho de volta para casa. É isso aí. Então, que bênção ter você aqui conosco e que felicidade poder compartilhar um tema tão relevante e um tema que você vive, que é uma vida com propósito. Fica à vontade. É verdade, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Realmente a gente está em Taiwan já por 16 anos, esse é o nosso 16º ano em Taiwan, e a gente está voltando aqui para as nossas raízes, voltando para essa igreja e falando com o pessoal da Igreja Presbiteriana. E essa viagem foi o mais importante para mim. Um dos aspectos mais importantes é que eu também tive a oportunidade de participar de umas viagens de barco também, que é onde eu comecei a fazer missões. Eu comecei a fazer missões no ano de 2000, então já fazem muitos anos. E eu comecei com essa igreja, comecei nos barcos hospitalares e viajando para o interior, primeiro como tradutor. Sim. E depois, naquela época, porque eu comecei a trabalhar nas viagens, eu mudei a minha universidade, eu fiz vestibular novamente, porque eu queria usar a minha ocupação no campo missionário. Então, eu fiz o vestibular para odonto, sou da primeira turma da UEA. Então, consegui usar a minha ocupação no campo missionário, apesar de que por um breve tempo. Eu trabalhei nos barcos somente por uns 2 anos e depois disso eu fui a Taiwan
A princípio, eu fui somente para fazer um curso chamado ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado da Jocum. É uma organização missionária, Jovens com uma Missão. E, depois desse tempo, eu acabei ficando por lá até hoje. É isso aí. Então, eu posso continuar? Na verdade, se eu falar muito, você me interrompe. Não, com certeza. Eu achei muito interessante você falar esse tema, uma vida com propósito, porque eu passei por essa crise de identidade. Qual é o meu propósito na vida, né? Qual é o que eu vou fazer com a minha vida? Como eu falei, eu trabalhei como dentista por alguns anos e eu comecei a experimentar essa vida que muita gente está imersa até hoje, que é você trabalha bastante, ganha dinheiro, alguns ganham muito dinheiro e você acaba preso nesse ciclo que se repete e se repete mais e mais. Eu comecei a fazer isso quando eu fiz 30 anos de idade, eu tive uma crise de meia-idade, né? Um pouco cedo para muitas pessoas, mas foi a minha crise de meia-idade. E eu me lembro me perguntar, quantos anos uma pessoa vive em média? 30 anos, 60 anos? Eu tinha 30 na época. 60 anos, 70, 80? Se eu viver 60 anos, eu já vivi metade da minha vida. E o que eu fiz com essa metade? E o que eu vou fazer com a outra metade? E eu tinha comprado um carro novo, zero, eu já tive um carro zero, agora eu não tenho mais nem carro. Mas eu tinha comprado um carro zero, eu estava tendo planos de comprar uma casa ou fazer alguma coisa, e me veio essa crise e eu comecei a perguntar, o que eu vou fazer com o resto da minha vida? Porque se eu continuar nessa rotina de ganhar dinheiro, gastar dinheiro, depois ganhar mais dinheiro, depois gastar mais dinheiro, muda o padrão de vida e a gente continua sempre nesse ciclo. Eu pensei, eu não quero fazer isso para o resto da minha vida, então o que eu vou fazer? Eu vou procurar investir a minha vida em algo que vai durar para sempre. E a única coisa que eu consegui pensar que vai durar para sempre é trabalhar para Deus, que é a única pessoa, a única entidade que vai durar para sempre. Né? Então, qualquer trabalho que a gente faz para o Senhor, ele dura para sempre. Perfeito. Então, esse foi o meu pensamento. E eu pensei, uma vida com propósito. Realmente, eu acho que muitos jovens, muitos homens têm pensado, né, o que eu posso fazer da minha vida para dar um propósito à minha vida. É a única coisa que a gente pode fazer para dar um propósito para a vida é dar um propósito eterno para ela. Perfeito. Então, olha, veja bem. Marcos, ele tinha uma formação, né, em odontologia. Então, ele era dentista. Já exercia um trabalho missionário nos barcos da igreja presbiteriana. Mas, aos 30 anos de idade, ele entrou nesse questionamento com si mesmo. Entrou nessa pergunta, e agora? O que fazer? Mas aí, o próprio Deus começa a falar ao coração dele. Nosso próprio Deus começa a direcioná-lo no caminho que ele deveria andar. E que propósito o Senhor tinha para a vida dele? De que forma que ele ia direcionar? Mesmo com ele cheio de dúvidas. Por que nós estamos falando isso? Porque nesse momento você pode estar cheio de dúvida. Nesse momento você pode estar com um monte de pergunta dentro da sua cabeça. E é aquela pergunta que não cala e que sempre reverbera na nossa cabeça, chamado, e agora? O que eu faço? Para onde devo ir? Qual o caminho que eu devo seguir? Então ainda vamos debater aqui para você começar a se situar e para ver como as coisas do reino de Deus, elas são claras. O que a gente precisa ter é o discernimento do alto para poder entender o direcionamento que Deus quer para a nossa vida. Então, Marcos, você começa a ter essa veia, começa a pulsar em você algo forte, que é algo maior até do que você já fazia. E muitas vezes, para que a gente venha alcançar algo maior para o reino de Deus, a gente tem que abdicar de algumas coisas, tem que abrir mão de algumas coisas. É verdade. Eu me lembro que quando eu era menor, mais jovem, até trabalhando nos barcos, eu costumava orar para Deus e dizer, Deus, eu podia passar o resto da minha vida aqui em Manaus. Eu amo a minha terra, amo a minha cidade, amo trabalhar nos barcos, gosto muito da comida daqui, eu quero casar com uma mulher brasileira. E eu me lembro de ter todos esses pensamentos, e Deus deve ter sorrido do alto, né, sabendo de todas as coisas, mas eu me lembro de orar assim para Deus.
E eu me lembro que quando eu estava em Taiwan, Deus me tocou de uma forma muito forte e eu falei para Deus, olha, se o Senhor quiser que eu volte para Manaus, eu volto, eu continuo fazendo trabalho missionário lá. Se o Senhor quiser que eu vá à Você China, já estava onde nesse tempo? Eu já estava em Taiwan. Sim. Eu tinha acabado de fazer o prático da ETED. E eu me lembro de colocar diante de Deus e falar, Deus, se o Senhor quiser que eu fique em Taiwan, eu posso ficar em Taiwan. Se o Senhor quiser que eu vá à China, eu posso ir à China, eu posso ir aonde o Senhor quiser. Só me diga onde que o Senhor quer que eu vá. E eu me lembro que por um tempo eu não tive resposta nenhuma de Deus. Demorou mais de um ano e eu continuei em Taiwan esperando essa resposta de Deus. Até que ele me falou que eu deveria permanecer em Taiwan. E quando ele me falou que eu deveria permanecer em Taiwan, eu confesso que nunca passou pela minha mente. E isso Deus revelou pouco a pouco. Mas nunca passou pela minha mente que eu ficaria para lá por tantos anos e por tanto tempo e que a minha vida ia se estabelecer por lá. Agora eu sou casado, eu tenho um filho de 4 anos e a gente está muito bem imerso na sociedade em Taiwan, mas se Deus tivesse me dito que eu ia casar com uma taiwanesa, eu ia passar todos esses anos em Taiwan, eu ia estar fora, não presente, não ia poder enterrar meus pais que faleceram já fazem 2 anos, quase 3. Eu acho que eu mesmo não teria suportado essa quantidade de informações. Então, Deus não me falou tudo isso. Ele só falou o primeiro passo, permanecer em Taiwan. Quero fazer um ponto. Faça um ponto. Pontinho bem rapidinho. Ele falou que ele é casado com uma taiwanesa, não é isso? E tem um filho de 4 anos. Como é o nome da sua esposa? Minha esposa se chama Sharon. Esse é o nome dela em inglês, vamos dizer assim. Esse não é o nome mesmo dela. E o nome dela mesmo? O nome dela em taiwanês? chinês é Zhu Qingyuan. Repete? Zhu Qingyuan. Ó. É o nome dela. Ela esteve aqui no podcast Entre Mulheres e olha, meu irmão, foi uma bênção. Tenho certeza que as mulheres que estão assistindo nesse instante a conheceram e viram quanto ela é abençoada. Mas lá na frente, mais um pouco, nós vamos falar da Sharon, que com certeza é um testemunho também da parte do que ele vai falar aqui para nós. Pode continuar, meu irmão. Fica à vontade. Sim. Então, você estava falando a respeito de propósito, né? Sim. Que a gente tem que fazer escolhas. E eu acho muito interessante que muitas vezes, especialmente as pessoas mais jovens, elas têm medo de fazer escolhas porque elas têm medo das implicações das escolhas. Mas um fato que eu sempre converso com a minha esposa é que o fato de não fazer escolhas é uma escolha em si. Você está escolhendo permanecer da forma que está. Então, quando Deus me chamou para ir para lá, eu escolhi obedecer a Deus e fui para lá. Claro, para fazer o trabalho que a gente está fazendo, para pregar o Evangelho e para ver coisas acontecendo, até para ver milagres. Eu tenho algumas histórias que eu queria contar, não sei se a gente vai ter tempo. Eu escolhi servir a Deus, eu escolhi seguir o caminho que Ele traçou para mim, mas, claro, a consequência disso, se eu escolho obedecer a Deus, eu estou escolhendo também abandonar as outras coisas. Então, eu também, por eu ter escolhido seguir a Deus, eu escolhi não estar no Brasil. Então, eu não vi muito os meus sobrinhos crescerem. Eu não vi muito do que está acontecendo com a minha família, não vi meus pais falecerem, eu perdi muitos dos acontecimentos da minha família. Então, muitas pessoas falam comigo, poxa, Marcos, deve ser maravilhoso ver Deus agir, fazer essas coisas. Mas tem um preço. Tudo que a gente faz tem um preço. E é o preço das escolhas. Eu não sei se quando eu tinha aquela maturidade de 20 e poucos anos, se eu teria feito as mesmas escolhas sabendo o que eu sei hoje. Não sabendo o que eu sei hoje. Mas se eu soubesse o que eu sei hoje, eu acho que vale muito a pena a gente servir a Deus. Mesmo que a gente tenha que abdicar de muitas coisas, porque o que Deus tem para a gente é muito maior do que isso. E o que Ele tem para a gente na eternidade é muito maior do que as coisas que a gente pode conquistar nesse mundo. Muita gente, até meu pai, até pouco antes de ele morrer, ele falava assim, olha, abriu uma vaga para dentista aqui nesse lugar. Eu falei, pai, eu não vou voltar. Ele falou, mas por que não? É um trabalho bom, tem salário bom, é estável, melhor do que ficar pedindo dinheiro para as pessoas. Eu falei, pai, essa é a vida que eu escolhi, eu vou continuar sendo missionário. Eu sei que eu sou dentista, eu não trabalho como dentista, mas essa é a vida que eu escolhi. Então, depois de um tempo, não posso dizer que ele aceitou, mas pelo menos ele se acostumou com a ideia. Entendi. Mas olha, você que, como nós falamos aqui agora há pouco, ainda tem muitas dúvidas. E até mesmo no que você pode servir para Deus. Na verdade, meu irmão, você precisa colocar nas mãos de Deus literalmente a sua vida. Você precisa se entregar para o Senhor literalmente. Porque desta forma, em comunhão com Deus, o Senhor começa a nos direcionar.
mesmo que aquilo, aos olhos humanos, pareça não ser o ideal. Isso é muito importante. Quando você escolhe, quando o Senhor põe isso latente dentro de você, o servir a Deus, Ele supera todas as coisas. Inclusive, aquela questão de que as pessoas usam muito, estou muito ocupado, eu não tenho tempo. Olha, eu quero dizer para você que Deus não está procurando pessoas desocupadas, não. Deus, Ele não escolhe pessoas que tenham toda aquela instrução, uma pessoa letrada. Ele busca quem Ele quer. E Ele vai capacitar, Ele vai te dar o tempo necessário, Ele vai te usar do jeito que Ele quer. E eu penso e tenho certeza que foi assim que Ele foi te direcionando. Como mesmo você acabou de falar sobre a provisão, né, seu pai está preocupado com quanto você ganhava, como é que você ia se manter, de que forma, e até mesmo pensando, poxa, você vai ficar pedindo colaborações, pedindo de alguma forma algum valor para as pessoas, para que você consiga caminhar e se manter. A gente sabe que o nosso próprio Deus, Ele é o Deus do ouro, da prata. É verdade. O nosso Deus, Ele é o que providencia todas as coisas para nós. Dá uma pincelada nessa parte. Quando eu fui a Taiwan, eu falei que meu objetivo era somente fazer um curso de 6 meses e voltar. Eu acabei não voltando, mas durante esse tempo que eu estava fazendo esse curso, e eu fiz a ETED, eu fiz o curso da Bíblia, e eu fiz alguns outros cursos lá, Deus estava tratando no meu coração. Ele já sabia, claro, Ele já sabia que eu ia ficar lá por um tempo indeterminado, mas eu não sabia disso. E Ele sabe que Ele pode me sustentar, mas eu não sabia disso. Quando eu fui para lá, eu tinha todo o meu dinheiro certo, eu tinha até trazido um dinheiro extra que eu queria comprar algumas coisas para voltar, mas aí eu não tinha planejado passar mais de um ano lá, eu tinha planejado passar 6 meses, e aí o dinheiro começou a acabar. Eu ainda tinha dinheiro na minha conta, suficiente, mas eu tenho uma história muito boa a respeito da provisão de Deus, que foi uma forma que Deus me mostrou que Ele pode tomar conta, que não sou eu que estou no controle. Eu tinha dinheiro na minha conta, mas um dia eu fui sacar o dinheiro e o cartão não passou. E ele disse, entre em contato com o seu banco. Eu falei, muito estranho. Eu fui num outro caixa eletrônico, eu sempre conseguia, não consegui. Fui a 3 caixas eletrônicos diferentes, não conseguia. Até que eu liguei para cá, né, para o banco, meu banco daqui, não vou dizer o nome do banco, mas liguei para o meu banco daqui e eles disseram, olha, a gente bloqueou seu cartão porque a gente tem um acesso que não é normal, um acesso anormal, alguém está tentando sacar dinheiro usando seu cartão lá em Taiwan. Eu falei, sou eu estou em Taiwan e eu estou tentando sacar o dinheiro. Ah, então era você? Era, mas o sistema travou o seu cartão. Eu falei, sim, eu preciso do meu cartão. Ele falou, não tem problema, é só você vir à agência e assinar um papel. Eu falei, eu acabei de falar para você que eu estou em Taiwan. Ele falou, bom, então nós temos um problema. Tem alguém que tem uma procuração sua? E eu falei, naquela época eu tinha deixado o meu chefe com uma procuração minha. Liguei para ele, pedi para ele ir ao banco. Ele falou, amanhã eu vou tentar. E eu tinha no meu bolso $59 taiwaneses, que dá cerca de, não sei, uns R$3. Nossa. Pouco dinheiro. E eu pensei, bom, hoje de manhã eu tenho um pão na geladeira, eu vou tomar café, e eu vou pular o almoço e vou guardar o meu dinheiro para a noite eu jantar. Porque é mais fácil dormir de barriga cheia do que de barriga vazia, né? O almoço eu posso até pular. Eu estava na época na escola da Bíblia, e depois, durante a aula, deu um intervalo do almoço, e eu continuei fazendo minhas tarefas. Não falei para ninguém que eu estava sem dinheiro. Continuei fazendo as tarefas da aula, e um amigo meu que é americano, normalmente americanos não fazem isso, eles são bem diretos e cada qual por si, é uma cultura diferente da nossa. E ele falou assim, Marcos, vamos almoçar aqui do lado, eles têm uma comida gostosa. Eu falei, não quero ir não. Porque você estava sem dinheiro. Porque eu estava sem dinheiro. E eu sei que quando um americano convida, normalmente cada qual paga o seu. Não é como nossa cultura, que quem convida paga, né? E ele falou, não. Eu falei, não, estou fazendo minha tarefa aqui. Ele falou, bora lá, cara, eu não quero ir sozinho, até que a comida é bem gostosa. Aí eu falei, não quero não, pode ir lá, vai lá. Ele falou, bora, cara, eu pago o teu. Eu falei, bora lá. Então vamos. Então vamos, eu fui com ele, almocei. Foi a primeira provisão. Foi a primeira provisão. E eu ainda tinha os meus $59 no bolso. Quando foi à noite, tinha um missionário lá que era brasileiro também. E ele falou, Marcos, a minha esposa vai fazer comida brasileira hoje, vem comer com a gente. Aí eu falei, tá bom, eu já tinha o jantar, ainda tinha o meu dinheiro. O almoço estava garantido e o jantar também. E o jantar também. Fui lá,
jantei com eles, ele falou, olha, Marcos, a minha esposa ela faz comida frequentemente, mas como tu mora no alojamento, tu não tem como fazer comida, então leva esse resto daqui, tu já come amanhã. Já tinha o almoço do dia seguinte. E aí eu comi no dia seguinte, ainda tinha meus $59. Quando eu cheguei à tarde, esse mesmo casal, eles falaram, olha, Marcos, a gente foi na feira, tinha umas promoções de frutas, a gente comprou muitas frutas, mas só que estava muito madura, então a gente não vai conseguir comer tudo antes de estragar. Eu fiz uma sacolinha para ti, vem buscar. Eu fui lá buscar as frutas, agradeci muito. Quando cheguei em casa, botando as frutas na geladeira, encontrei uma nota de $1.000 taiwaneses, que dá, eu creio que eu não sou muito bom de matemática, mas uns R$70. Eu quero dizer uns R$70. E aí, eu pensei, como que tem $1.000 taiwaneses no fundo da sacola? Né? Eu liguei para ele e falei, irmão, tem um dinheiro no fundo da sacola. Ele falou, a gente estava orando, Deus falou para a gente te dar esse dinheiro. Então, meu irmão, você é abençoado. Eu falei, tá bom. Aí agora eu tinha $1.059 taiwaneses. Eu almocei, jantei no outro dia, e todos os dias eu ligava para o meu amigo e dizia, ei, tu conseguiste ir ao banco? Não consegui, esse dia foi um dia muito ocupado. Eu não falei para ele que eu não tinha dinheiro para comer. Mas ele não podia ir ao banco, ele estava muito ocupado, e eu compreendo. Então, eu tinha o dinheiro, fui usando, depois de uma semana e meia, o dinheiro já estava começando a acabar também, aquele dinheiro. E aí eu comecei a ficar preocupado, e ligando para cá direto, ele não tinha condições de ir ao banco ainda. Claro que ele não sabia que eu não tinha dinheiro. Então, eu me lembro, num sábado, a gente tinha acabado de fazer prova, eu estava indo na direção do banheiro, e uma das irmãs, colegas de classe, estava sentada na janela, olhando para cima, não sei o que ela estava fazendo, falei, oi, Becky, oi, tudo bem? Fui ao banheiro, quando eu voltei do banheiro, passei por ela falou, Marcos, vem cá. O que foi? Eu acho que tu vai achar meio estranho, mas eu estava orando e Deus me falou para eu te dar isso aqui. Tirou uma nota de $1.000 taiwaneses para te dar isso aqui. Eu fiquei assim, como assim? Ela falou, eu não sei, eu não quero que tu ache que eu sou doida, mas eu acho que Deus falou assim, é para comprar comida. Aí eu não aguentei, né? Eu comecei a chorar. Aí ela ficou, agora eu não sei o que está acontecendo. Aí ela me perguntou o que estava acontecendo. Ela foi a primeira pessoa para quem eu contei o que estava acontecendo. E ela falou, aí ela começou a chorar. Aí ficamos os dois chorando e todo mundo passando achando que estava acontecendo alguma coisa. Mas foi uma provisão de Deus. O mais interessante é que depois daquele dia, na segunda-feira seguinte, o meu amigo me ligou e falou, olha, eu consegui destravar teu cartão. Pode ir lá. Fui, consegui tirar o dinheiro. E no dia que eu consegui tirar o dinheiro, ninguém me convidou para almoçar, ninguém me deu sacola de frutas, ninguém me deu dinheiro. Foi assim, a provisão sobrenatural veio quando eu precisava dela. Mas quando eu não precisava mais, Deus falou para mim, olha, você pode até ter o dinheiro, mas quem te sustenta não é tu, sou eu. Eu posso fechar e eu posso abrir. Você pode ter 0 de dinheiro, você não vai passar fome se eu não quiser. E você pode estar rico e você pode passar fome se eu quiser. Então, foi uma das formas que Deus usou para me tratar nessa área, porque eu estava, como eu falei antes, né, eu estava naquela mentalidade de que eu posso trabalhar e ter o meu dinheiro, me sustentar, ou sustentar até outras pessoas em missões, mas Deus não queria isso, Ele queria que eu aprendesse a confiar nele, e o meu sustento vem dele. Eu tenho muitas histórias assim, hoje em dia, até na nossa comunidade onde a gente mora, a gente já está mais entrosado na comunidade, tem vezes que a gente chega em casa, tem uma jaca na porta. E a gente fica perguntando, de onde veio essa jaca? E a gente tem que ligar para os nossos amigos, todo mundo que a gente conhece que pode ter a possibilidade de ter nos dado uma jaca. Foi tu que botou uma jaca na nossa porta? Aí fala, não foi, então deixa eu procurar. Quem é outra pessoa que a gente conhece que pode ter dado uma... Foi eu que te dei uma jaca. Ah, tá bom, então. Por que tu deu uma jaca? Não sei, tinha jaca aqui na jaqueira, deu jaca, eu pensei, vou dar para o Marcos. Então, muitas coisas acontecem assim, e muitas vezes acontecem no momento em que a gente precisa. O nosso filho tem 4 anos, eu falei para ti, e eu estava contando com a minha esposa outro dia, eu acho que esses 4 anos, e nosso primeiro filho, todas essas coisas, eu acho que a gente comprou para ele 10 peças de roupa em 4 anos. Porque todas as roupas que ele tem, foi nos dado, desde antes de ele nascer. Ah, o nosso filho já cresceu, ele não usa mais essas roupas, usa aqui roupas novinhas com etiqueta. Ah, nosso filho não cabe mais nesse carrinho, usa esse carrinho para o teu filho, tem um carrinho de pedalar. Ah, o nosso filho não usa mais isso, tem mamadeiras, tudo que a gente precisava, Deus providenciou. Então, a gente não tem o dinheiro, mas Deus providenciou todas as coisas que a gente precisava, até hoje, né? E Deus continua provando. Eu acho que a primeira parte foi para provar para mim, porque eu sou o cabeça da casa, né? Eu sou o marido, e a Sharon, a minha esposa,
quando ela veio, eu já tinha sido tratado nessa área, e aí foi a vez de Deus tratar nela. E eu tinha que ter pelo menos essa experiência com Deus prévia, para poder ser o alicerce para ela, quando ela estivesse passando por essa lição, para ela aprender que, não, realmente Deus tem cuidado de nós, e Deus tem providenciado. Agora ela já tem essa mentalidade também, né? Mas todos nós precisamos aprender que, mesmo que a gente trabalhe, mesmo que a gente tenha o melhor salário do mundo, quem nos sustenta é o Senhor. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, a igreja é isso. O que ele falou agora, Deus, ele usa quem ele quer, no momento que ele quiser, para justamente sustentar a igreja dele, sustentar os seus filhos e servos. E o que ele está contando aqui para a gente é literalmente um Deus provedor, um Deus que ele não desampara os seus. E ele, mesmo assim, a palavra de Deus diz que ele não vai ver um justo sequer mendigar o pão. Mesmo que você esteja passando uma necessidade agora, mesmo que você nesse momento esteja passando lutas grandiosas, adversidades que você nunca pensou em passar, creia num Deus provedor, num Deus que ele vai usar quem ele quiser, como já foi dito, da forma que ele quiser. Eu tenho testemunhos muito similares ao que você falou, no sentido de provisão literal de Deus, né? Nós não vamos falar isso aqui agora, mas assim, Deus ele age exatamente como foi posto aqui agora. Ele vai te dar na medida certa, ele vai te dar o que você precisa naquele tempo. Mas lógico, Deus está falando contigo, Deus está querendo também uma atitude sua. Então ele vai te prover, mas você precisa ter essa audição de Deus, essa audição que venha de cima, esse discernir de Deus, para poder nós traçarmos esse caminho que ele quer de propósito para nossas vidas. E aí você começou a falar da sua esposa, começou a falar que ela começou a ser tratada nessa área, começou a passar por um processo, e aí? Sim, quando nós nos casamos, minha esposa, ela foi nascida e criada em Taiwan, mas ela fez universidade nos Estados Unidos e ela voltou a Taiwan para ser professora. Ela foi professora da nossa escola, da nossa Jokun, e ela estava ensinando chinês para nós. Como eu falei, ela foi evangelizada por cerca de 30 missionários, 8 horas por dia, por 2 anos. Então, ela aceitou Jesus nessa época. Você conheceu ela em Manaus? Não, eu conheci em Taiwan. Sim. Eu a conheci... Agora, eu não lembro se eu falei no ar ou se eu falei contigo antes. Eu já contei a história da Sharon, como ela se converteu? Não. Não? Então tá, desculpa. Foi fora do ar de novo. Foi fora do ar. A gente estava conversando antes. Mas, enfim, ela fez universidade, ela voltou e ela começou a ensinar chinês, para empresários e para pessoas que trabalham na embaixada, embaixadores, essas coisas, ensinando chinês para estrangeiros. E na escola onde ela ensinava, a diretora da escola falou, olha, tem uma entidade lá num lugar bem distante, chamado Danshui, eles querem que uma professora se destaque até lá para ensinar chinês para eles. O salário é menor, as horas de trabalho são mais longas, mas se você for, Deus vai te abençoar. E ela levou isso a sério e ela foi. Então foram, como eu falei antes, né, ela estava ensinando missionários, então os missionários evangelizando a professora 8 horas por dia, 5 dias por semana, por 2 anos, e ela acabou aceitando Jesus. Então, depois disso, ela parou de trabalhar com a Jokun. Quando a gente começou o nosso relacionamento, ela já não estava mais trabalhando como professora, e ela era agente de personagens, né? Assim, ela tem uma prima que é modelo, atriz, então ela estava trabalhando como agente dela e agente de outras pessoas, né? Artistas. Então, o mundo em que ela estava vivendo era bem diferente do mundo que nós missionários vivemos, né? Então, ela tinha todos os dias maquiada, bem vestida. Quase como um mundo glamuroso. Um mundo muito glamuroso, de Taipei, que é a capital de Taiwan, né? É uma cidade bem grande. Então, ela vivia nesse mundo glamouroso quando nós começamos o nosso relacionamento. E eu falei para ela, olha, eu sinto que Deus tem me chamado para ir para essa localidade de Changhua, que é um lugar muito pouco alcançado pelo Evangelho. A maior parte dos cristãos em Taiwan, apesar de ser uma nação que tem pouquíssimos cristãos, a maior parte deles estão concentrados no norte, hoje que é a capital. Hoje está com quantos milhões de habitantes? Taiwan tem 26 milhões de habitantes. Então, Taipei, que é a capital, a população de cristãos lá é cerca de 6 a 10%. Mas no resto da cidade, do país é muito menos do que isso. Então, Deus me chamou, a princípio, para ir para uma localidade que tem menos de 1% cristãos.
Então, quando a gente começou a namorar, a gente não começou a namorar mesmo, porque eu falei para ela, olha, eu estou interessado em você, mas eu não quero namorar, porque para mim isso não vale a pena, eu quero casar. Então, o que eu quero te propor é o seguinte, a minha vida é essa, eu vou me mudar para Tianhua depois que a gente casar, eu quero que você se case comigo, mas eu quero que você me conheça, e eu quero te conhecer melhor. Então, se a gente decidir que vai passar esse relacionamento para um relacionamento romântico, então, ótimo. Se não, a gente não perde nada, a gente continua sendo amigo. Então, a gente só tem que ser bastante intencional, se encontrar 1 ou 2 vezes por semana para fazer alguma atividade em público, né? Vamos comer alguma coisa, vamos para a praça, vamos fazer alguma coisa para eu te conhecer e tu me conheceres. E aí, nós passamos 3 meses fazendo isso. E porque eu ia me mudar para Tianhua, que é uma cidade pequena, no interior, ela não queria. A vida que ela vivia era outra, uma vida muito diferente. Ela tinha que abrir mão de muitas coisas para fazer essa mudança tão grande. Então, ela tinha planejado já terminar comigo. Então, mas Deus é maior e ela acabou não terminando. Mas ela aceitou. Mas a mudança maior para ela foi que ela vivia nesse mundo glamouroso e de roupas caras e bolsas chiques e sapatos todos os dias e maquiagem, e ela passou a vir para um lugar onde a coisa mais empolgante que a gente faz é ir para a feira todo dia comprar o almoço, entendeu? Então, ela não tem a oportunidade de usar as maquiagens, de usar as bolsas caras, essas coisas que ela tinha antes, mas ela está muito mais feliz, muito mais satisfeita agora. Isso foi ela que disse, não sou eu que estou dizendo. Uhum. Ela está muito mais satisfeita agora do que ela estava antes. Porque quando a gente vive a vida que Deus estabeleceu para a gente, claro, vai ter problemas, vai ter intempéries, vai ter tempestades, mas é aquilo, a gente consegue dormir até no meio da tempestade. É isso mesmo. Entendeu? Pode estar o mar tranquilo, mas se você não tem paz no coração, não tem Jesus no coração, você não vai conseguir dormir, você não vai ter a tranquilidade de saber que você está sendo cuidado. Mas, mesmo atravessando todas as intempéries que a gente tem atravessado, a gente sabe que Deus está cuidando da gente. Então, a gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Amanhã Deus proverá para amanhã. Hoje Deus já proveu para hoje. Então, isso é uma realidade que a gente tem visto e se acostumado todos os dias. Não dizendo que é um trabalho fácil. O trabalho de evangelismo em Taiwan é difícil e é longo. É um trabalho de paciência. E Marcos, inclusive nos bastidores aqui, a gente batendo aquele papo gostoso, nós falamos sobre isso. Eu queria também falar um pouco para o público que está ligado agora, sobre essa questão das dificuldades que vocês tiveram na questão evangelística, ou melhor, de evangelizar pessoas, sabendo que a região é uma região que adora outros deuses, de inúmeras formas, e eu queria que você falasse um pouco para esse público ver que, para Deus, não tem limites e barreiras. Deus, ele age, como a gente já falou, aonde ele quiser e da forma que ele quiser. Fala um pouquinho para a gente. Taiwan, para quem não tem muito conhecimento, Taiwan é uma ilha que fica bem ao lado da China continental. Então, se você perguntar a um chinês, Taiwan pertence à China. Se você perguntar a um taiwanês, Taiwan é independente. Então, quem sou eu para entrar nessa matéria? Mas o importante é que em Taiwan não há perseguição religiosa. Ao contrário, a religião é tão liberada que eles têm várias religiões. Cada pessoa tem várias religiões. Eles vão a um templo budista, a um templo daoísta, a um templo shintoísta. Eles têm tábuas de adoração dos antepassados nas casas. Praticamente todas as casas têm um altar ou um andar inteiro da casa dedicado a um altar para os antepassados. E eles têm a função também de oferecer todos os dias, oferecer comida aos antepassados, porque as necessidades, segundo a crença da adoração dos antepassados, os antepassados eles têm tantas necessidades quanto os vivos. Eles precisam de comida, eles precisam de dinheiro, então eles têm que queimar dinheiro, um dinheiro de mentirinha, para ir para o reino espiritual, para eles poderem comprar as coisas que eles precisam, e eles têm que oferecer comida no altar. Isso é uma dificuldade muito grande para o evangelismo em Taiwan, especialmente para os homens, porque aos homens cabe a perpetuação da adoração dos antepassados. Se você fosse meu filho e você se converter ao cristianismo, eu sei que você não vai mais adorar os antepassados, não vai oferecer comida para eles. Em consequência, não vai oferecer comida para mim quando eu morrer, ou para minha mãe que já morreu.
E um antepassado que já morreu e está no reino espiritual, se ele não recebe comida ou dinheiro, ele se torna um fantasma faminto, um espírito faminto, que é como se fosse um zumbi no reino espiritual. Então, esses são espíritos que trazem doenças, que trazem maldições, ao invés de abençoar. Vão causar tormentas. Causam né? tormentas. Maldições, entre outras coisas. Exatamente. Justamente por não estar alimentado. Isso. Essa é a crença. Exatamente, exatamente. Mas ele chega a um nível em que ele se transforma, realmente se transforma a se tornar se ele for alimentado novamente, ele não vai voltar a ser o papai e a mamãe que ele era antes. Então, esse é o medo que muitas pessoas têm, que se o meu filho se converter, eu vou ser condenado e a minha mãe vai ser condenada. Eu passei a minha vida inteira alimentando a minha mãe e agora ela vai ser condenada junto comigo porque o meu filho está sendo infiel à família, né? Então, essa é uma das dificuldades, é uma dificuldade muito grande. Existem famílias que não têm muitos problemas com isso, mas para algumas famílias é muito sério. Então, a gente passa o trabalho de evangelismo, a gente tem pessoas que estavam no nosso grupo familiar por 3, 4 anos e se converteram, depois de 3, 4 anos de ouvir o evangelho. Mas tem pessoas que vieram por 3, 4 anos e disseram, eu não vou mais participar do grupo familiar porque eu estou vivendo uma vida dupla, eu quero me dedicar a Madzu, que é a deusa das águas. Então, a gente vê tudo isso acontecendo. A gente tem trabalhos que a gente faz que a gente não vê nenhum fruto, mas tem trabalho que a gente faz que a gente vê 1 ou 2. Mas Deus nos falou que a nossa função nessa nossa localidade onde está é de plantar sementes. Plantar quantas sementes a gente puder. Pode ser que a gente não veja os frutos, mas é para a gente continuar plantando as sementes. E é o que o Paulo fala, né? Um veio e regou, outro veio e ceifou. Então, não precisa dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. O nosso trabalho, Deus fez bem claro para a gente, o nosso trabalho é plantar sementes. Então, onde houver campo para a gente plantar semente, a gente vai continuar plantando sementes. Se houver oportunidade de ceifar as sementes, a gente vai ceifar. E a gente tem visto alguns frutos do nosso trabalho, mas a nossa função principal é plantar. A seara é grande, né, meu irmão? É Poucos são os trabalhadores. Sabemos que não é fácil o trabalho para as coisas do reino. Muitas pessoas já chegaram comigo e disseram assim, nossa, meu irmão, quando eu passei a servir a Deus, parece que as coisas pioraram em vez de melhorar. Mas quem disse que ia ser legal? Quem disse que ia ser sempre um mar de rosas? Ninguém disse isso. Pelo contrário. O Senhor Jesus disse, vinde a mim, todos que são cansados e sobrecarregados, mas Ele mesmo nos alivia de todo peso, de todo fardo, de todo cansaço, entendeu? Então não seria fácil e não será fácil, mas a verdade é que estar na presença de Deus, Marcos, é infinitamente melhor do que estar em qualquer outro lugar. E você tem uma garantia que Ele deu aqui, no mundo vocês vão passar por aflições. Essa é uma garantia. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Ele nunca garantiu que a gente ia passar um tempo tranquilo, mas uma garantia que Ele deu é que a gente vai passar por aflições. Mas tem de bom ânimo. Então, você olha para... Você tocou num ponto muito importante, quando diz assim, eu consigo dormir tranquilo com a minha esposa num barco mesmo em meio a uma tempestade. A gente sabe que o Senhor Jesus esteve naquele barco dormindo e os seus discípulos estavam temorosos, estavam aflitos, estavam extremamente preocupados porque fora estava uma grande tormenta, o mar estava revolto, o vento estava forte e eles estavam ali a ponto de perecer ou de morrer, assim eles disseram para o Senhor Jesus. Mas nós sabemos que nosso Deus é um Deus forte, é um Deus que está no comando e no controle de todas as coisas. Verdade. E quando ele se acorda, ele vê aquela situação, aqueles homens aflitos, ele dá uma ordem para que se acalme o mar e alguns estudiosos diz que na verdade, ele não citou, mas ele fez somente... Quando ele fez esse... Tudo cessou. O mar, que estava revolto, com ondas grandes, ficou calmo e tranquilo. O vento parou de ter aquela força que tinha e tudo ficou normal. E ele toma aquele leme, né, do barco, o comando do barco. É isso que Deus faz na nossa vida, Marcos. Quando exatamente, como você tem contado, que
A gente passa por tribulações, a gente passa por lutas, passa por escassez. A gente não está isento disso, né? Porque eu sou cristão, eu estou na igreja servindo, pronto, agora eu não tenho lutas. Temos sim. Mas, como você mesmo falou, o próprio Senhor Jesus diz para nós, tende bom ânimo. Como é que nós não vamos olhar para frente e dizer, não, peraí, calma aí, mas eu tenho um Deus que não vai me desamparar. Essa certeza no coração que nós precisamos ter, essa certeza que foi dita aqui agora, mesmo diante de um cenário onde de difícil evangelismo, graças a Deus não tem a perseguição que você falou, existe essa liberação, mas sabemos que temos irmãos missionários que estão em lugares que não se pode falar do cristianismo, porque vão ser mortos. Não se pode declarar cristão. Muitas vezes o evangelho é declarado dentro de buracos, de cavernas, de poços, de lugares que eles não vão ter acesso. E eles não têm acesso à Bíblia Sagrada. Eles têm acesso a trechos da Bíblia, ou páginas rasgadas. Você sabe dessa realidade que muitos nossos irmãos missionários vivem. E graças a Deus, no literal, você não vive isso, né? Claro, as imitações de adorações a outros deuses, e você até mesmo falou, citou alguns, mas assim, o importante, irmão, é que o nosso Deus, soberano, Ele está no comando. Amém. Ele está no leme desse barco, da sua vida e da nossa vida. Meu irmão, 15 minutos para nós terminarmos esse papo. Se pudermos aqui, nós ficaríamos 2, 3 horas aqui. Tem muito o que conversar. Falando, porque eu tenho certeza que a gente não vai em 1 hora conseguir falar muito das experiências que você tem. Mas o que você tem acrescentado para a gente nesse tempo, sobre uma vida com propósito, já nos tem alimentado, já nos tem suprido, para que nós venhamos olhar para o futuro, para frente, mesmo que o futuro a Deus pertence, mas de uma forma com alegria, com esperança. Por quê? Porque essa dúvida que existe muito, eu escuto muito isso nos discipulados, quando eu estou discipulando pessoas, mas eu ainda não sei o que eu vou fazer, eu ainda não sei de que forma que eu vou servir a Deus, eu ainda não sei o que Deus quer para a minha vida. Vamos lá. Nós estamos numa igreja que ela é missionária. A Igreja Presbiteriana de Manaus é uma igreja grande, uma igreja populosa, com muitos membros, mas com vários ministérios, com várias vertentes, com várias formas de trabalho. E uma certa vez eu fui indagado sobre isso, e fortemente, de que forma que eu vou servir, meu irmão. E eu confesso que eu não sabia dizer para aquela pessoa, porque ela tinha alguns dons. E eu só disse assim, ore ao Senhor, mas observe ao seu redor. Observe o que acontece ao seu lado, para que você tenha esse discernir de Deus. E naquele mesmo dia, eu tive que vir aqui no Pedras Vivas, lembrando que nós estamos no centro de comunicação da Igreja Presbiteriana, esse lugar maravilhoso, esse lugar que tem sido uma bênção e a palavra de Deus tem sido proferida nesse lugar. E aí eu vim aqui no Pedras Vivas para gravar uma mensagem aqui no centro de comunicação. E quando eu passo aqui da área gourmet, da parte de alimentação, para dentro do templo, estava vazio. A primeira impressão que eu tive assim, realmente, essa aqui não é uma igreja. Isso é um templo, é um lugar de adoração. Veio a primeira, mas eu observando todo aquele templo vazio, eu vi uma pessoa, uma única pessoa, no meio de todas aquelas cadeiras que a gente observa aqui. Essa pessoa estava passando um pano no chão. Mas não é que ela estava passando um pano como a gente passa na nossa casa, daquela forma. Meu irmão, ele se abaixava para ver se todas as áreas que ele passou o pano, ele tinha alcançado. E se aquela área que ele alcançou tinha ficado com esmero. Se tinha ficado tinha sido atingida e estava brilhando aquele piso. Eu parei naquele momento e fiquei olhando aquilo. Isso é uma adoração. Isso é servir. Porque ele não tinha holofotes em cima dele. Ele não tinha microfones.
Ele não tinha nenhuma câmera apontada para ele. Ele não tinha ninguém batendo no ombro dele dizendo: é isso aí, meu irmão, siga firme. Ele estava só ele e Deus ali, fazendo o melhor que ele podia fazer. E eu fiquei por alguns minutos sem ele perceber que eu estava observando ele a trabalhar. Até que ele percebeu que eu estava parado olhando para ele. E eu só falei para ele: meu irmão, que Deus continue te usando. E faça o seu melhor sempre, do jeitinho que você está fazendo, para a honra e glória do Senhor. Então, Marcos, é isso que Deus quer de nós. Eu acho que no que tange ao trabalho do Senhor e o trabalho da igreja, muitas vezes as pessoas se questionam: eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, será que eu posso fazer isso para a igreja? Eu acho que muitas vezes a gente tem que observar quais são as necessidades. Porque até a gente pensa, a igreja é um corpo. Um corpo tem muitas necessidades. E nem todas as funções do corpo são funções que aparecem, são funções, assim como você estava falando, a pessoa que limpa o chão. Eu tenho certeza que quem entra na igreja não percebe o trabalho que aquela pessoa fez, mas teria percebido se ele não tivesse feito. Verdade. Mas é mais fácil criticar, né? É mais fácil criticar, é muito fácil criticar. E a igreja não precisa de mais criticadores, não, já tem o suficiente. Já tem muitos. Já tem muitos. A gente pode até liberar alguns para fazer outras coisas. Uhum. Mas eu acho que é necessário a gente observar o que necessita ser feito. Porque hoje eu estou fazendo um trabalho que é bem diferente do que eu comecei. Quando eu comecei a trabalhar, vamos dizer, com missões, na igreja, o meu primeiro trabalho foi na escola dominical. Porque não é porque eu gostava ou porque eu já tinha tido experiência nisso, é porque me disseram: a gente precisa de professores. Eu falei: eu posso tentar. Vocês têm material? Tem, então eu vou. Trabalhei na escola dominical, trabalhei com o Ministério de Louvor, trabalhei com muitas coisas, mas a maior parte das vezes, eu creio que esse é o meu ponto de vista, então é por isso que eu falo, talvez não funcione para todo mundo, mas o que eu penso é: onde há uma necessidade, será que eu posso ajudar com essa necessidade? Porque a gente não pode ter uma igreja inteira de ministros de louvor, a gente não pode ter uma igreja inteira de pessoas aqui falando no podcast. Tem gente lá atrás ajustando o som, nos bastidores, tem gente preparando café, tem gente que vem limpar aqui antes da gente chegar. Então, a gente precisa de tudo isso. Não precisa, se todo mundo estiver na frente da câmera, não vai funcionar. Não tem como. Então, eu acho que a gente tem que observar quais são as necessidades da igreja, quais são as necessidades do corpo de Cristo. E isso tem tudo a ver com uma vida com propósito. Até a pessoa que não está atualmente servindo na igreja, ela pode olhar para a sua vida, olha para tudo que você tem ao redor e pensa: qual é o propósito disso? O seu propósito é só acumular bens? Um dia Deus vai dizer: tolo, o que você está acumulando, um dia você vai morrer amanhã e o que você está acumulando vai ficar para quem? Não vale a pena. Então, isso foi o meu chamado, a pílula vermelha do Matrix, né? Uhum. Foi a minha pílula vermelha que me tirou desse ciclo, porque eu pensei: será que vale a pena eu passar a minha vida inteira trabalhando e juntando dinheiro e gastando? Porque quanto mais a gente tem, mais a gente gasta, né? E acaba virando um ciclo, muda o nível de vida, mas é isso, entra, sai. E o que vai ficar? O que vai ficar é aquilo que o dinheiro não compra. Muitas vezes a gente junta muito dinheiro e a gente quer dar a melhor vida para os nossos filhos, a gente até tem boas intenções, mas porque a gente trabalhou tanto, a gente acaba não passando tempo com eles. E eles crescem e se tornam estranhos dentro de casa. E você se torna estranho para os seus próprios filhos. Qual é o propósito da sua vida? A gente sempre ora, eu e a Sharon, a minha esposa, a gente ora para que o nosso filho Lucas... Eu não oro assim: Deus, toma conta dele, que ele é tão bonitinho. Não, eu oro: Deus, faz dele um homem que segue o teu caminho, que nunca se desvia dele. Essa é a minha oração. Que ele seja um homem que segue o teu caminho, que nunca se desvia dele. Ele não vai ser um bebê para sempre. Eu sei que para que ele se torne isso, eu tenho que dar um exemplo para ele, ela tem que dar... Eu tenho o meu papel, ela tem o papel dela na criação do nosso filho, e a gente ora para que Deus abençoe isso, né? Mas se eu terceirizar a criação dele para a escola, se eu terceirizar... Então, tem muitas coisas que a gente pode falar a respeito dessa vida com propósito, mas eu queria desafiar os homens que estão assistindo isso para qual é o propósito da sua vida. Olha ao seu redor, tudo que você tem, seu trabalho, seu carro, sua casa, sua esposa, seus filhos, qual é o seu propósito com a vida que você está levando agora? Porque se o seu propósito é só ganhar mais dinheiro para depois gastar mais dinheiro, a sua vida é um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Você nunca vai alcançar o propósito, porque ele sempre vai se distanciar cada vez mais de você. É isso mesmo, é isso mesmo.
Marcos, daqui a pouquinho já vamos às considerações finais, mas antes nós temos um momento bem legal. Um momento aqui que você está vendo essas coisas aqui, o que isso está fazendo aqui? Na verdade, como eu falei no início, são os nossos apoiadores, são irmãos da nossa igreja, né? Porque o Ministério Seja Homem, ele tem uma vertente bem interessante, que a gente está conseguindo linkar os irmãos da nossa igreja a consumirem produtos e serviços dos irmãos da igreja. Porque nós somos uma estrutura. Essa estrutura ela precisa estar homogênea, né? Então, assim, em movimento. Então, não é justo a gente ver irmãos dentro da nossa igreja passando lutas e necessidades, passando até mesmo a ponto de não ter o pão. Então, pensando nisso, nós pensamos em impulsionar, dar aquele empurrãozão. E dentro do Ministério Seja Homem, a gente tem feito isso. Reuniões de business, reunião de negócios. E aí alguns irmãos falam, olha, eu também quero estar lá no podcast com vocês. Entendeu? Então, esse irmão aqui é o irmão Farias, tá? Ele é representante do café Aripuanã, café forte, gostoso, cheiroso. Hoje eu não tenho café para oferecer para o irmão Marcos, infelizmente. Eu não estou com a minha auxiliadora aqui, que é ela que me ajuda aqui a fazer todo esse cenário e faz o café gostoso. Hoje no corre-corre da manhã não consegui. Mas o café Aripuanã, que é representado pelo nosso irmão Farias, eu vou presentear você com esse café. Muito tá obrigado. Bom? Que você deguste ele, é um café gostoso, forte, cheiroso. Tome com a sua linda esposa, que com certeza vai ser bênção. Quem me conhece sabe que esse é um presente muito bom. E também nós temos aqui as bolachas Zafa, né, que é do nosso irmão Alael. Então, a bolacha Zafa, que está em todos os supermercados de Manaus, facilmente você encontra. Então, um grande abraço para o nosso irmão Alael, tá bom? Também temos o apoio da Barão Barbearia, inclusive, coloque agora aí no YouTube, coloque aí, eu quero participar. Basta colocar isso, eu quero participar, uma mensagenzinha, tá? Aqui você vai estar participando de um corte de cabelo que nós vamos depois estar divulgando lá no Instagram do Seja Homem. Então, Seja Homem IP Manaus, Seja Homem IP, @Seja Homem IP Manaus. Já entra lá no término desse programa que nós vamos divulgar quem ganhou esse corte de cabelo e você vai entrar no @Barão AM Barbearia, que é do nosso irmão Jonathan, nossa irmã Kathleen, que está esperando um lindo bebê, Manuel, Eric e todos os colaboradores. Tem até Cassel também, que nos ajuda sempre aqui, nos dando brindes para estarmos sorteando para os nossos colaboradores, para os nossos irmãos que estão aí do outro lado, como você. É o irmão Tiago Samarone. Então você também pode acessar @Tecacel, Lojas Tecacel. Lojas Tecacel com 2 L's. Tá bom? Também temos o irmão Fernando, da D de dado, né? The Time Relógios, no plural. The Time Relógios. Ele ofertou para nós esse lindo relógio da Magnum, tá? Lá no Instagram do Seja Homem, você vai encontrar uma foto. Essa é a foto oficial do sorteio que nós vamos estar fazendo. Tem umas regrinhas lá, você tem que seguir a página do nosso irmão, que é @TheTimeRelógios, e você vai concorrer a esse lindo relógio que dentro de mais ou menos uns 20 dias, eu vou colocar a data lá, vai ser sorteado. Então, são muitos irmãos que estão junto com a gente, irmão, que justamente estão nos ajudando nessa caminhada, ajudando a gente a fazer esse programa, ao Papo de Homem, que nasceu de uma conversa informal que tivemos com o pastor Eusto, e justamente olhando o Ministério de Mulheres. E nós temos muitas mulheres aí, ligadas nesse momento. Participe, mande o seu alô aqui para a gente, que com certeza temos o prazer em mandar também um alô para você. Mas, missionário, que vida linda, que exemplo de vida. Abdicar das coisas, até mesmo materiais, de sonhos traçados, de estudos, de noites investidas em instrução, em faculdade, em cursos, e de repente o Senhor te direciona para um outro lugar, para uma outra forma de trabalho, para um propósito que Ele queria para a sua vida, e que Ele quer para a sua vida e a vida da sua esposa, da sua família. E aí eu
chegamos num ponto onde, finalmente, hoje você... O que você pode falar? Hoje, quem é o missionário Marcos Reis? O que eu posso dizer é que é uma coisa que eu repito sempre. A vida é feita de escolhas, né? E eu acho que muitas vezes a gente escolhe o lugar onde a gente está, mas muitas vezes a gente terceiriza nossas escolhas para outras pessoas. Eu acho que Deus tem para a gente, Deus tem muita coisa ainda planejada, mas eu acho que a gente só conseguiu ver o que a gente viu e experimentar o que a gente experimentou até hoje em Taiwan, no nosso ministério, porque a gente disse sim para Deus, né? E eu não falo isso tentando me vangloriar. Eu não creio que o nosso ministério tenha sido tão frutífero quanto eu gostaria que tivesse sido. Eu não tenho muitas coisas do que me gloriar, eu não tenho nada do que me gloriar. O que eu posso dizer é que Deus tem investido muito dele em nós, e Deus tem mostrado muito dele para nós. E eu não creio que se eu tivesse prosseguido a minha vida só trabalhando como dentista, como era o meu plano original, eu não creio que eu teria essa impressão que eu tenho de Deus, esse conhecimento de Deus. Muitas vezes me lembra muito o que o Jó falou: antes eu te conhecia só de ouvir falar. E para mim essa era a impressão, de conhecer Deus só de ouvir falar. Mas eu tenho experimentado quem Deus é, eu tenho experimentado a presença de Deus, e eu tenho visto milagres de Deus, mas os milagres se mostram quando a gente não tem mais para onde correr. Deus faz o sobrenatural quando o natural não funciona. Então, eu não estou encorajando ninguém a venda tudo que você tem e só dependa de Deus. Eu não estou encorajando isso, a não ser que Deus chame você para fazer isso. Então, faça. Mas o que eu estou querendo dizer é, se eu tivesse onde me apoiar, eu não teria visto o que eu vi. Se o povo de Israel tivesse para onde correr, Deus não teria aberto o Mar Vermelho para eles. Mas muita gente pensa: eu gostaria de ter visto, deve ter sido uma maravilha, mas você gostaria de estar na situação em que eles estavam para ter visto o Mar Vermelho se abrir. Era uma morte certa entre o mar e a espada do faraó. Então, muitas vezes as pessoas evitam se colocar na posição de total dependência de Deus, mas é essa posição que vai te mostrar Deus. É onde você vai ver Deus. Então, o que eu creio... Você me perguntou, Marcos, quem é você agora? O que eu posso dizer é que eu conheço um pouquinho mais de Deus agora. Um pouquinho mais. Mas eu ainda estou nessa caminhada de querer conhecer mais a Deus e querer ver mais dele. E é uma coisa viciante. Quanto mais você conhece de Deus... É verdade. Eu não consigo pensar que haverá um dia que eu vou conhecer totalmente a plenitude de Deus. Mas eu quero continuar. Porque o que eu vi até agora é impressionante. Amém. Que bom, Marcos. Que bom que nós escutamos de um homem de Deus palavras onde nos impulsionam a caminhar, nos dá brasa nos nossos corações e dá esperança. E a gente desafia você, meu irmão, a ter essa vida com propósito, essa vida que Deus quer para a tua vida. Basta você ter um pouco de percepção, olhar ao seu redor e escutar Deus falando com você. Deus tem propósito para nossas vidas. Deus tem muitas coisas para usar você, para me usar e usar o irmão Marcos. Então, que após esse episódio que nós estamos tendo aqui, uma vida com propósito, você venha analisar a sua vida hoje. De repente você até não tem tantas necessidades materiais, mas está vivendo uma vida vazia. Você precisa ter essa análise e saber qual o propósito verdadeiro que Deus quer para a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência. Missionário Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado por ter aceito o convite que foi feito e na hora estamos juntos. Me sinto honrado de estar aqui, irmão. Me sinto honrado de estar aqui. Muito obrigado. E eu tenho uma palavra para você. Seja corajoso, seja forte e seja homem. Um grande abraço. Até o próximo programa.